Olá, bem-vindos de volta ao Guia do Sobrevivente. Eu sou o Batata e hoje eu vou mostrar para você como você vai fazer uma verdadeira fazenda aí no seu apartamento. Isso mesmo, uma fazenda que produz comida de verdade e você nem precisa de tanto espaço assim. Vamos dar uma olhada nisso? Bora lá! Nesse pequeno tempo que nós estamos aqui conversando, provavelmente uma nova técnica de cultivo está aparecendo por aí e pessoas estão descobrindo formas novas e mais eficientes de fazer cultivo em casa. Pois bem, mas antes de eu começar a falar sobre isso, por favor, já clica o dedo aqui no botãozinho do like, favorita e compartilha esse vídeo para que mais pessoas saibam que ela também pode produzir comida em casa de forma muito fácil e principalmente muito barata com coisas que você tem aí no seu dia a dia. Mas vamos lá. Você vai até o mercado hoje e quando você chega lá você vai encontrar algumas coisas. Entre elas tem aquela pequena seção que trabalha com botânica, plantas, flores. Ali você vai encontrar terra vegetal, algumas sementes, dependendo do mercado que você for. Você também vai encontrar alguns insumos, alguns equipamentos. E os que você não encontrar no mercado, basta você dar uma voltinha aí pela sua cidade que você vai encontrar. Você vai precisar de bem pouca coisa, como por exemplo terra orgânica, uma terra que seja bem levinha, às vezes você tem até ela aí na sua casa através de compostagem e tudo mais. Mas isso não é o caso. Eu vou fazer um tutorial imaginando que você está saindo para comprar tudo, que você vai chegar no mercado e pegar tudo aquilo que você precisa, tá certo? Por que não criar comida em casa? Existem várias técnicas que transformam o seu apartamento literalmente em uma fazenda urbana. Dá para fazer no apartamento? Ok, mas e se você quiser fazer na cidade? Também dá. Eu conheço muitos sobrevivencialistas que têm um espaço até que suficiente de terra e muitos deles optam por não plantar folhagens, saladas. Por quê? Porque dá para você fazer ela num espaço muito mais reduzido e eles resolvem deixar uma parte da terra deles para plantar coisas mais volumosas, como por exemplo beterrabas, abóboras e coisas desse tipo. A ideia não é substituir completamente o cultivo que você tem dentro da cidade de folhas e tudo mais, mas poder te dar uma alternativa para você plantar folhas frescas. Vamos imaginar o seguinte, nós estamos agora numa situação onde praticamente tudo que nós compramos vem para o mercado, vem de fora, que tem um caminhão abastecendo, tem alguém entregando. E se essas pessoas pararem de fazer essas entregas, e se os caminhões entrarem em greve, e se alguma coisa acontecer, literalmente, nossos suprimentos domésticos, que são geralmente colhidos frescos no mercado, vão acabar. A gente pode literalmente criar esses suprimentos e, mesmo numa situação de caos total, onde você esteja totalmente isolado, você ainda tenha folhas verdes, crocantes e hiper saborosas para você comer. Detalhe, é muito mais fácil controlar esse tipo de cultivo para que você tenha tudo isso absolutamente orgânico. Então, bora lá para a técnica para a gente aprender como é que faz isso. E eu já vou avisando, esse vídeo é com macetes de sobrevivência e não só mais um vídeo de como plantar hortaliças em casa. Vamos! Então vamos começar. A primeira coisa que você vai precisar é uma sementeira. A sementeira você vai achar em lojas de muda ou em qualquer loja que venda material de horta, de plantas, de jardinagem, correto? A mais legal delas é essa daqui, ó, que ela é feita de isopor. Quando você for escolher a sua, você vai poder escolher ela com esses quadradinhos de medidas diferentes, tá? Essa daqui é com quadradinhos de 5 centímetros. Ela custa exatamente o mesmo preço das mais finas. Então, quando você for escolher, você pode optar. A melhor é essa aqui, mas você também vai ter outras em formatos diferentes. E você tem bastante opção. Essa aqui, por exemplo, é a de 2 centímetros, feitas para fazer muda em escala industrial. Já essa daqui é a de 3 centímetros, ou seja, você vai ter tamanhos à escolha lá. E elas são relativamente baratas, tá? Essa grande aqui de isopor, ela custou em torno de R$20. Todas as bandejas dessas aqui são reutilizáveis, geralmente feitas de plástico ou isopor. Então você vai plantar nelas sucessivamente. Hoje, no caso, você vai ver que eu
vou plantar até metade dela, porque eu quero que as plantas saiam com tempos diferentes e ela rende bastante. Você vai precisar de no máximo 1, 2 ou até 3 se você gostar de variar bastante e de colher as plantas muito rápido. Ok? Mas no geral, com 2 dessas daqui numa prateleira e mais uma outra técnica que eu vou mostrar para vocês, vocês conseguem fazer muita, mas muita comida fresca na mesa. Então vamos começar agora com um pouquinho de estratégia, tá? Eu posso fazer isso aqui tudo de uma vez e colher tudo de uma vez, um monte de brotos. Isso vai dar para uma semana de salada, vamos colocar assim. Mas eu também posso fazer uma parte dela, deixar 1, 2, até 3 dias brotando tudo e depois vir e fazer uma outra parte, porque aí eu vou ter plantas em tempos diferentes. Isso também é legal para você poder plantar mais qualidades. Por exemplo, nessa aqui eu planto alface, nessa aqui eu planto rúcula, nessa aqui eu planto broto de, sei lá, de qualquer coisa que a gente quiser, que tiver na telha, que você achar no mercado, você pode plantar. Além disso, você também pode colocar aqui bastante cebolinha, salsinha, plantadas separadas, porque aí quando você fizer a colheita de uma, você já faz a colheita da outra. Outra coisa que você pode fazer é uma escala de reutilização. Quando, por exemplo, você pega o toco de uma cebola e coloca ela para brotar, ela vai brotar muito bem aqui. E quando você precisar, você vai lá e vai cortando a cebola e colocando na sua comida, no seu tempero, correto? Hoje nós vamos nos centrar basicamente nos brotos, ok? Então vamos lá. Essa daqui é de 5 e agora eu vou preencher uma parte dela, tá? Praticamente 1/3 dela de terra vegetal, dessa que vocês compram aí no mercado da casa de vocês. Agora pensando mais em quem tem um quintal muito pequeno ou quem está num apartamento e vai fazer isso numa varanda, tá? Uma das coisas que você sempre considera é o tanto de sujeira que isso faz, não é? Dá uma olhada aqui, ó. Essa daqui é toda a sujeira que nós causamos fazendo o projeto Fazendinha, ou seja, é basicamente um processo bem limpo, tá? Vamos lá. Nessa sementeira aqui, que é bem maior, eu estou usando mais ou menos meio quilo de terra, tá? Ou seja, não é muita terra e os pacotinhos vêm com 1 quilo. Então, geralmente vai dar para você fazer quase toda a bandeja só com um pacotinho de terra, tá? Agora, eu vou tirar aqui as impurezas maiores, tá? Porque a terra vegetal, ela vem com pedacinhos de madeira, sujeira meio podre e tal. Eu vou moer tudo aqui e deixar ela com menos granulação possível, tá? Depois disso, é só chegar e começar a apertar um pouquinho essa terra do jeito que ela está aqui, sem fazer mais nada. Então, ó, eu venho aqui e começo a dar uma apertadinha aqui. Se eu não apertar, na hora que eu encher ele de água, ele vai vazar todo por baixo e aí sim vai fazer sujeira. Então, eu quero ele bem apertadinho aqui, mas não muito, tá? É um apertão com delicadeza, certo? Olha minha mão, tá vendo? Isso não é trabalho para uma pessoa como eu, um cara do meu tamanho, fazer esse tipo de trabalho. Isso daqui é literalmente trabalho de criança, porque eles têm as mãozinhas pequenas que vão fazer a fixação da terra ali muito melhor. Então, primeira coisa que você tem que botar na cabeça, envolva seus filhos em projetos de sustentabilidade. Pega uma criança e traz para fazer esse projeto junto com você, ok? Dá uma olhada aqui como ficou. A terra já está bem firme e agora a gente vai começar a colocar as sementes. As sementes que você pode usar para isso são praticamente todas as sementes de verdura que tem no mercado. Rúcula, escarola, alface de todos os tipos. Você pode colocar até algumas mudas de, por exemplo, beterraba e outras que ficam bem saborosas na hora que você vai comer elas antes delas darem os seus bulbos, ok? Mas basicamente, se você só pegar semente de folhas, por exemplo, você nunca vai errar. Tem um detalhe muito interessante aqui. Muitas sementes vão vir com
cobertura vermelha, que é uma espécie de adubo ou inseticida que eles já colocam na semente. Essas você deixa passar. Usa só aquelas que a semente vem bem crua mesmo e bem simples. A que eu oriento você começar é rúcula, tá? A rúcula é uma embalagem que vem bastante semente, você vai poder fazer um broto muito legal dela e vai poder colher ele muito rápido. Talvez a rúcula seja uma das verduras mais rápidas de se nascer. São poucas as que chegam aos pés dela. Então, vamos começar o nosso para a gente ter muito resultado com rúcula, beleza? Vamos lá. Eu vou aproveitar e deixar aqui uma ideia para quem quiser testar, ok? Isso daqui, ó, é pimenta mexicana. Uma pimenta que algumas pessoas de São Paulo já estão fazendo brotos com ela, tá certo? Essa pimenta mexicana dá uma planta comprida e com poucas folhas. Eles indicam que você coma só a folha e ela já sai com alguma ardência também. Ou seja, para quem gosta de pimenta e vai querer uma folha rápida e poder dar aquela temperada no feijão, pimenta mexicana é uma ideia para os brotos, tá? Olha só. Quando você faz certinho, um saquinho desse daqui de 5 gramas vai durar quase um mês de cultivo, tá? Então vamos lá. Abrir ele aqui. As sementes, olha como elas são. Dá uma olhada aqui. Ó, bem pequenininha, não é? Pois é. Por isso que eu falo que criança é o ideal para fazer isso, porque um cara como eu, para pegar com esses dedão a semente é complicado. Mas vamos lá. Eu vou pegar aqui, ó, um punhadinho de sementes, certo? E vou colocar 3, 4 sementinhas em cada buraquinho desse aqui, tá? Olha só. Já semeei tudo e ainda tem um monte de sementes. Essas sementes, depois de aberta, elas podem ficar até 3 meses, mas longe completamente da água, da umidade, de tudo. Então você vai ter que pegar a sua sementinha que sobrou, dobrar ela muito bem aqui, ó, tá? Deixar ela sempre muito bem dobrada para ela não pegar a umidade e ter um lugar para você guardar ela. Eu tenho essa caixinha aqui, tá? Eu coloco todas as minhas sementes nessa caixinha e eu procuro usar ela do começo até o fim, tá certo? Então vamos lá. Deixa eu deixar ela aqui por enquanto. Dá uma olhada aqui. Você vai perceber que algumas delas têm 3, 4, 5 sementes, não é? A rúcula permite isso. Ela dá uma toceirinha, que fica muito gostosa, por sinal. Mas se fosse alface, por exemplo, escarola ou qualquer outra, você teria que deixar só uma semente por covo, tá? Por casinha dessa daqui. E agora o que a gente vai fazer é cobrir as sementes, tá? Vou pegar um pouco de terra aqui e vou jogar bem seletivamente em cima das sementes, tá? Que eu quero que elas fiquem completamente cobertas. Nota, a minha terra não está completamente seca, tá? Ela está levemente úmida, ok? Está completamente coberto, tá? Eu vou dar só uma apertadinha de leve com a mão, tá vendo, ó? Só para ela fixar, porque senão, na hora que você jogar água, ela vai ou descer toda por baixo ou literalmente escorrer para fora, e a gente não quer isso, quer que essa água fique presa aqui dentro. E para isso tem um segredo que pouca gente fala, mas que é um equipamento que você vai ter que comprar para poder fazer a manutenção da sua fazendinha. Eu vou te pedir algo absolutamente inusitado dessa vez. Esse canal talvez seja o canal que mais ensine gambiarra no YouTube, tá certo? Nesse esquema, nesse projeto da fazendinha, nós não vamos fazer absolutamente nenhuma gambiarra ou adaptação. A gente vai usar as coisas que foram feitas para esse sistema. Vai ali na loja de R$ 1,99 e compre uma dessas pazinhas finas aqui de jardinagem. Tá certo? Ela vai te economizar muito tempo, porque se você ficar perdendo muito tempo para fazer a sua fazendinha, você vai acabar abandonando ela, e não é o que a gente quer, tá certo? Então essa ferramenta aqui, ó, ela tem o bico certinho para tirar as mudas, revirar a terra e fazer todo o trabalho que você precisa nessa fazendinha de apartamento aqui, beleza? Tem mais um item que, sem ele,
provavelmente você vai fazer algum tipo de cagada e você precisa sim tirar o escorpião do bolso e investir nisso daqui. Custa uma média de 20 a 30 reais, 50 aquele super top com um monte de funções. Esse aqui é mais que suficiente. É um borrifador para 2 litros de água, ou 1,5 litro até, já é bastante suficiente. Por que você vai fazer isso? Porque o borrifador ele vai te dar um controle perfeito para você poder regar a sua fazendinha sem desperdício e sem fazer sujeira, tá certo? Você vai bombear ele aqui, ó, ele vai pegar pressão e quando você quiser molhar sua fazendinha, você faz um borrifo. Você vai conseguir um borrifo muito fino, quase uma fumacinha, e você vai conseguir um borrifo mais reto. O que você vai usar na sua fazendinha é esse aqui, ó, o borrifo, que é quase uma fumacinha, tá certo? Vamos lá ver como isso funciona. Se eu jogar um jato muito grande aqui, essa terra toda vai se molhar e vai escorrer para fora. Então eu tenho só que umedecer ela, e você não consegue fazer isso nem com conta-gota. Então a técnica correta é essa aqui, ó. Você vai umedecer. Deixar bem úmido. E parar antes dela começar a gotejar, tá? É isso aqui, é só isso que você precisa. Com um negócio desse aqui, você faz uma semana de irrigação aqui no seu projeto, tá certo? Então, borrifador, tira o escorpião do bolso. Eu não disse para você que esse guia rural ia ser completinho e especial, então vamos lá. Quanto tempo demora para você fazer a sua primeira colheita? No caso dessa que a gente plantou aqui no tutorial, a rúcula, ela começa a brotar provavelmente já amanhã ou depois de amanhã. Ela vai acordar mais ou menos com 5 milímetros. A partir dos 5 milímetros você já pode comer, se você quiser. Eu esperaria mais um pouco. Se você esperar uma semana, você vai ter o microgreens, os microverdes. Esses microverdes, a última pesquisa que eu fiz, custavam R$18 uma caixinha com menos de 100 gramas. Por que tão caro? Porque ele é usado para decoração de gastronomia, tá? Então, a partir desse tempo, você já consegue fazer uma colheitinha ali e comer. O ideal mesmo, se você vai plantar, principalmente na forma maior, é que você espere a partir de uma semana. E aí você vai ter de uma semana até 4 semanas para consumir isso daí. Dá diferença? Dá muita diferença. Você tem que entender o seguinte, que nesse estágio que a gente está aqui, que a gente colocou a semente na terra, que ela começou a brotar, ela sai forte, ela sai potente. Então a sua salada, a sua comida também sai forte, também sai potente, pegando essa energia da planta. Você entendeu? Isso não é misticismo, não. Ela tá mais forte. Esse alface, ele é bem mais forte. Eu vou mostrar para vocês agora, tá? Olha esse daqui. Esse alface aqui, ele tá o ideal para você poder fazer a colheita dele agora, tá certo? Eu vou trazer ele bem pertinho aqui, ó. Olha aqui, para você ouvir a crocância dele, ó. Tá vendo? Ele tá firme, ele tá crocante, tá bem enraizado, certo? Esse daqui tá com exatas 3 semanas. Isso seria mais ou menos o que muitos consideram o limite disso aqui, tá certo? O que vocês não veem é quando ele passa do limite numa forma maior, a de 3 centímetros, por exemplo. Deixa eu te mostrar. Então observa bem que é bem visual, tá? Esse daqui com 3 semanas e esse aqui com quase 4 semanas. Olha a diferença dele. Esse aqui já está pronto para se tornar um pé de alface desses que você planta para crescer e ir embora. Só que quando ele está dentro da forminha ainda e você segura ele por mais tempo, é isso que acontece, ó. Você já não tem mais aquela crocância que ele tem, ó. Ele fica com um som mais molhado, meio que borrachudo, entendeu? Então essa é a hora ideal, máxima, 4 semanas, para você pegar a maioria das folhas, tá? Vamos pegar aqui um alface, ó. Ele sai assim, ó. Tá? É um broto verdadeiro. A questão é, o que muita gente pergunta, como é que come isso daí? Assim, ó. É isso, tá? É literalmente
Alface, aí você vai tirar isso aqui, vai devolver a terra e vai começar o processo novamente, beleza? O incrível é que o sabor deles é muito forte, ele tem um sabor mais forte que o alface tradicional, que a rúcula tradicional, que a pimenta tradicional. Por isso que eu falei para vocês da pimenta mexicana, tá? Se você plantar a pimenta mexicana, você vai ter uma pimenta mais ardida que o normal. É bem interessante para algumas comidas, tá? E você sente que essa energia ela é mais doce. No caso da rúcula, por exemplo, você não vai precisar fazer isso que eu fiz aqui, tirar as peças de lá de dentro, tá? Você vai poder só, literalmente, cortar, fazer a colheita, que ela provavelmente vai rebrotar para você mais umas 2 ou 3 vezes. Então, é uma comida bem interessante. Imagine o seguinte, que em 4 semanas, de 1 a 4 semanas, você começa a gerar comida de verdade aí na sua casa. Isso aqui dá fácil, isso aqui é 1/3 daquela placa, tá? Dá fácil umas 3, 4 saladas. Daí você começa a fazer suas contas, como é que você vai montar a sua fazendinha aí na sua casa. Quer saber onde você vai colocar ela? Já vou te mostrar. Aonde a sua mini fazenda deve morar. Ela não pode, em hipótese nenhuma, ir para o sol. Ela não pode receber luz do sol direta. Sempre luz do sol indireta. Se você tem uma janela, uma prateleira qualquer, é lá que ela vai morar. Olha só, prateleiras você pode ter várias. Quer saber qual é a distância mínima? A distância mínima é de mais ou menos 25 centímetros entre uma prateleira e outra. Você pode já colocar outra prateleira aqui, mais um isopor e ir fazendo camadas. Por isso que numa mesma área, no mesmo espaço, você pode colocar muita coisa. Digamos assim, que você tem 50 centímetros quadrados, você faz as bandejinhas e vai empilhando elas ali. 50 centímetros quadrados, você pode tirar, que você tira da sua hortinha aí de casa e de alface, é mais ou menos o espaço que um alface precisa para crescer no vaso, tá certo? Se você tirar esse alface do vaso, fizer os microgreens ou os brotos, você pode colocar nesse lugar um tomateiro que vai ocupar o mesmo espaço e vai florescer na sua casa toda, porque a salada já está garantida. Sacou como funciona? Deixa eu mostrar para vocês uma peça que a gente achou vendendo numa loja de R$ 1,99 e que nós consideramos a peça perfeita para uma fazendinha como essa. Mostra aqui, raposinha. Dá uma olhada nisso aqui, tá? Essa é uma prateleira que ela é vendida nessas lojas de R$ 1,99, que ela tem peças assim, geralmente para guardar roupa, para ventilar melhor. Ela faz a fazenda perfeita. Eu vou equipar ela para você ver, tá? Vou colocar aqui uma bandejinha e aqui a outra, ó. Tá? Isso aqui seria um cultivo. O próximo cultivo, a gente vai pegar esse que a gente ainda está produzindo, que vai produzir para a gente à medida que a semana for avançando, tá? Olha só, ela vai ficar aqui mais ou menos centralizada. E na hora de cuidar também tem um macete, porque quando eu jogar água nela aqui, ó, ela também vai gotejar na de baixo, tá? Eu acabo molhando as duas ao mesmo tempo. Dá uma olhada aqui, que não tem a terra. Olha como goteja lá embaixo. Então o desperdício de água é praticamente zero. Por isso que eu disse para vocês que o borrifador compensa pra caramba. Porque olha só, cuidar de uma fazendinha como essa é extremamente simples, tá? Essa daqui, por exemplo, daria, sei lá, para quase um mês de comida para uma família. O vídeo de hoje foi muito focado para casas que têm pequenos espaços. É uma verdadeira mini fazenda vertical que você monta aí na sua casa em qualquer lugar. Dá para montar no apartamento, dá para montar num quintalzinho pequeno, na sacada, na varanda, até em janelas. Se você pensar direitinho, você vai ver que dá para colocar isso numa janela e você vai produzir comida lá de verdade. No próximo vídeo, eu já vou trazer para vocês uma outra técnica de produção que você também consegue fazer na sua casa e que vai se somar a essa aqui. Mas eu vou precisar que você esteja no canal para você poder assistir esse vídeo. Então, já se inscreva aqui se você ainda não for inscrito. Deixa seu like, porque senão técnicas como essa daqui, bem raiz mesmo, vão desaparecer do YouTube. Porque está cada vez mais difícil da gente conseguir alguma relevância. E se você não deixar o seu like nem o seu comentário,
a gente desaparece. Mas vamos lá, vamos com fé e coragem que a gente consegue. Vocês curtiram a técnica? Gostaria de colocar algum aditivo, dar alguma ideia? Coloca aqui nos comentários que a gente lê todos os comentários de vocês. Valeu? Eu sou o Batata, esse é o Guia Rural do Sobrevivente e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!